Olá, meu povo, como vocês estão? A graça e a paz para todos, né? Já faz uns dias, né? Não faz mês, mas faz alguns dias que eu não trago a palavra, né? A luta é muito grande, a tempestade é muito grande, as dificuldades, né? Porque quando a gente quer fazer a obra de Deus, aparecem muitos empecilhos no nosso caminho, né? Para que não venhamos a caminhar, a fazer o que está determinado no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus toca de nós fazemos, que nós queremos fazer, mas, né, acontece muitas as coisas para que nós não venhamos a caminhar. Caminhar, o que eu digo é trabalhar, fazer a obra de Deus, né? Quando é para fazer as coisas do mundo, a gente encontra tanta facilidade, né? Às vezes, né? Queremos ir, mas quando queremos fazer a obra de Deus, você pode prestar atenção, sempre aparece um empecilho no nosso caminho, né? Para que nós possamos é, deixar para depois, ou vai fazer o que tem que fazer e deixar a obra para depois e ficamos cansadas, né? Debilitadas às vezes, né? Mas nós temos que, a obra de Deus tem que ser primícia na nossa vida. O que é primícia? Primícia é a primeira coisa que nós temos a fazer, né, a vontade de Deus, a obra de Deus. Por exemplo, você se levantou, você não vai primeiro fazer alguma coisa. Você, antes, quando abrir seus olhos, você primeiro agradece a Deus. Você recebe seu salário, você tira os 10% primeiro, que não é seu, é do Senhor. Você vai pegar aquela comida para comer, antes de você botar ela no fogo, você agradece a Deus. Você comprou ela, foi para o mercado, chega lá, você já, quando chega em casa, quando as compras chegar, agradece a Deus. Né? Tudo, eu sei que nós não fazemos, muitas vezes, né? Porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós se esquecemos com as lutas, os problemas do dia a dia, e muitas vezes esquecemos, né? Mas o certo era isso, né? Fazer, né? Dar graças por tudo, né? Desde a hora que vamos dormir, a hora que de levantarmos, né? Sempre que formos fazer alguma coisa, Senhor, é a tua vontade, sair do portão para fora, Senhor, estou saindo, que bendito seja ao sair, bendito seja ao voltar. Mas nós não fazemos muitas vezes. Quem fala que faz tudo certinho, não faz, né? Porque nós somos falhos, e muito mesmo. Eu vou ler aqui para vocês hoje a palavra que eu vou trazer para vocês, irmão, no livro de Zacarias, né, no capítulo 3, né, que a palavra nos diz, vou até botar o óculos, meu óculos está com a perna quebrada, ainda não fui lá fora, né, arrumar esse negócio do meu óculos, mas nem por isso eu vou deixar de ler a palavra, em nome de Jesus, né, a palavra de Deus nos fala aqui no livro de Zacarias, a quarta visão, o sumo sacerdote é acusado. Zacarias teve a visão, né, do Senhor, e ele, aqui, a quarta visão do sumo sacerdote é acusado por Satanás, quer dizer, Satanás está nos acusando, né, 24 horas, de tudo que venhamos a fazer na face da terra, né? Ele acusava é, esse sumo sacerdote, era acusado, né, diante do Senhor, por Satanás. Satanás, como diz na palavra, está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando uma brecha para entrar, para poder, né, cirandar nas nossas vidas, né? E aqui esse homem se apresentou com a roupa, as manchas manchadas. Não que esse sacerdote estivesse em pecado, né? Que ele era um homem de Deus, fazendo a obra de Deus. Mas aqui, o sacerdote, ele representava o povo, e o povo estava em pecado. Depois que o povo voltou do cativeiro, né? Muitos debaixo da idolatria, pegaram os costumes daquele povo de lá, e na rebeldia, na desobediência, mesmo depois do cativeiro. Então, essa roupa manchada simbolizava o pecado do povo, né? E muitas vezes a gente vamos para a igreja e a gente vê que a obra não cresce, a gente vê que as coisas não estão acontecendo, e às vezes a gente culpa o anjo da igreja, que é o pastor. E não é, e muitas vezes não é, às vezes somos nós mesmos, o povo que está dentro da igreja que está com as manchas, a roupa suja, está com as nossas vestes sujas. E às vezes o Senhor não pode operar onde há iniquidade. Já tem um louvor que fala que o Senhor não opera onde há iniquidade. E às vezes, né, às vezes está acontecendo coisas que não está diante dos nossos olhos, mas oculto acontecendo. E às vezes achamos que quem é culpado é o líder espiritual,
que está na igreja ali, aquele líder, às vezes, muitas vezes está se desdobrando, orando pela madrugada, pelas suas ovelhas, está jejuando, está clamando, mas não está acontecendo o que ele queria ver acontecer dentro da igreja. Mas ele não sabe o que se passa no coração do ser humano. Ele não sabe o que se passa no coração das suas ovelhas. Ele vê o que ele está vendo diante dos olhos dele, né? Até pode o Senhor revelar algo para ele, mas tudo não, ele não consegue saber. E muitas vezes o erro não vem do ministério, ou o erro vem de dentro da igreja. E esse homem aqui, se apresentou com as vestes sujas, não porque ele estava em pecado, mas por causa do povo que estava em pecado. Aquele povo que ele estava representando aquele povo, né? E o anjo da igreja, ele representa a sua igreja, ele está ali, né? Invocando a Deus, clamando a Deus pela igreja, pelo povo, né? Mas o povo também tem que se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, das suas iniquidades, né? E aqui fala que e me mostrou o sumo sacerdote, né? Ele viu numa visão, Zacarias, né? Ele viu nessa visão e me mostrou, o anjo mostrou para ele, né? O sumo sacerdote Josué, não é o Josué que abriu o mar vermelho para aquele povo passar, gente. Esse Josué aqui é um sumo sacerdote da igreja que veio do cativeiro, né? Voltou para a sua cidade que estava destruída, né? Que veio aquele povo, né? Depois Esdras, Neemias, né? Zorobabel, né? Que construiu de volta, né? Os muros, né? Que houve empecilho ali para ele não fazer a obra de Deus, mas a obra foi feita, né? Porque foi do Senhor, né? Que se tocou no rei para poder levantar aquela obra de volta, levantar os muros, erguer aquela cidade, né? Que estava destruída, né? Pela desobediência mesmo do povo. E ele diz aqui, aí me mostrou o sumo sacerdote, ele teve uma visão do sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor. E o sacerdote estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o anjo falou para Satanás, o Senhor te repreenda. Ele estava acusando o sumo sacerdote, né, que estava com as vestes sujas, estava acusando aquele povo, né, diante do anjo. Mas o anjo não se atreveu a repreender o diabo. Ele disse que o Senhor, ele falou aqui, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita. Estava do lado do anjo, falando, né, acusando, porque ele é o acusador da nossa alma, na verdade, né? Acusando o pecado do povo, né? E quem representava aquele povo? Josué. Então Josué aparecia diante daquele anjo com as vestes sujas, manchada, que era o pecado do povo. Ele estava fazendo a obra de Deus, mas ele não podia ele não podia limpar o coração daquele povo, fazer com que aquele povo se arrependesse, né? Porque aquele era casa rebelde, era desobediente. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém e te repreenda, né? O Senhor que vai repreender o diabo, né? O Senhor escolheu o seu povo. Aquele que aceitou Jesus, aquele que teve um encontro com Deus, aquilo ali não foi dele, não foi porque ele quis, foi escolhido por Deus. Então só o Senhor pode repreender o diabo, só o Senhor pode repreender Satanás, né? Nós temos que dar lugar ao Senhor para que o inimigo não venha estar diante do Senhor, para poder nos acusar dos nossos erros, das nossas falhas, porque ele faz isso. Ele fala, olha fulano como é que está, olha o que ela está fazendo, né? Porque ele é acusador. Ele não tem mais o que perder, não. Ele já perdeu. Ele agora quer levar o máximo, o mais que ele puder de alma para o inferno, junto com ele, porque ele já está perdido para ele, né? Então ele acusava esse sacerdote, né? Que carregava, que intercedia pelo povo diante de Deus, aquele povo que estava em pecado. Então aquele homem se apresentava com as vestes sujas, manchadas pelo pecado daquele povo, porque ele que entrava ali dentro do templo para poder oferecer sacrifício, para poder interceder pelo aquele povo, né? Então ele carregava o peso de tudo que estava acontecendo, né? Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor
que escolheu Jerusalém, que escolheu seu povo, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Tá vendo como é que eu falo que ele estava com as vestes sujas? Porque ele estava carregando, ele que intercedia pelo aquele povo, mas o pecado não era dele, era do povo. Entendeu? Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes. O anjo falou para os outros: tirai-lhe esta veste suja. E ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Uma mitra era um chapéu bem comprido, igual aqueles que os papas usam, né? Que tem aquela fita caída em cima do ombro. Aquilo ali era a mitra, que era colocada no sumo sacerdote, né? Um chapéu comprido, grande, com a abertura no meio, e em pé, né? Que ele tem uma amarra atrás e o laço fica tipo uma fita caída. Era a mitra que ele estava pedindo para colocar no sumo sacerdote Josué, né? Porque ele estava com as vestes sujas diante do anjo por causa do pecado do povo, né? A desobediência. E às vezes você está lutando na sua casa, você está intercedendo, está orando pela sua casa, sua família, né? Mas você que é o líder espiritual da sua casa, então você está com as vestes sujas. Não aquilo que você está fazendo, claro que você é falho também, mas às vezes o agir de Deus, do Espírito Santo dentro da sua casa, não acontece imediatamente, por causa que tem que haver conserto. Tem que haver arrependimento, tem que haver a manifestação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. E você está intercedendo por aquelas pessoas, você que é o líder espiritual daquelas pessoas. Você está com as vestes manchadas por causa daquelas pessoas. Não que você esteja fazendo algo, mas porque você está responsável pelas pessoas, responsável espiritualmente pelas vidas. Então, nós temos que orar, irmão, orar pela nossa casa, orar pela nossa família, para que o Espírito Santo, às vezes você está precisando de uma bênção há tanto tempo e você fala: Senhor, eu tenho orado, tenho buscado, tenho intercedido, o que é que está acontecendo? Por que que não há desenvolvimento nessa área da minha vida? Tem várias áreas da nossa vida que nós precisamos um desenvolvimento do Senhor, né, de bênção. Mas nós devemos examinar a palavra de Deus e pedir resposta, porque o Espírito Santo fala no nosso coração o porquê que nos está acontecendo, o milagre acontecer. De tantos anos estamos esperando, né? Seja qual for a área, que eu já falei tantas as áreas da vida aqui que vocês já sabem qual é, e não está acontecendo. Mas às vezes, irmão, não é por sua causa, às vezes é por alguém de dentro de casa, às vezes é até por você mesmo, é por mim mesmo que não está acontecendo um milagre, entendeu? E nós devemos examinar a nós próprios para ver o que é que está acontecendo, né? O que é que nós está fazendo para poder o Espírito Santo, né, liberar a benção através de Deus, através do Espírito Santo, liberar as nossas bênçãos, em nome de Jesus, né, para nossas vidas. Será que nossas vestes estão limpas, né? Na Bíblia fala de um homem que era um rei, ele ia morrer. E ele teve como chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fui íntegro diante da tua presença, eu fiz a tua vontade, eu te servi. E o Senhor acrescentou mais 15 anos da sua vida, porque ele estava em condições, ele chorou, virou, se arrependeu, mas não era pela vida dele. O Senhor mandou ele colocar a casa dele em ordem. A casa dele não era a casa dele, eu creio, era a família. Coloque sua casa em ordem, porque o Senhor ia recolher ele. E ele pediu ao Senhor mais um tempo de vida, porque ele tinha andado íntegro com a vida dele diante do Senhor. E o Senhor deu 15 anos de vida para esse homem. Ele estava em condições. Será que nós estamos em condições, né, de chegarmos diante do Senhor e falar com o Senhor? Dizer: Senhor, por que eu estou passando isso tudo? Eu não peco contra o Senhor. Eu sou uma pessoa íntegra diante do Senhor. Será que nós estamos em condições? Lembra da mulher a pecadora? Quando o Senhor chegou aqueles homens da lei, aquele sumo sacerdote,
que era para ser um exemplo. Eles chegaram com pedra na mão para tirar, e vocês sabem como é que estava a vida daquele homem. O Senhor abaixou a cabeça, né? Com a sua sabedoria, que ele é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Ele falou, levantou a cabeça, quem é que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Cada um examinou-se a si próprio por dentro, porque eles estavam sujos, cada um com seu erro. O que o Senhor quis mostrar ali, que todos nós pecamos, todos nós temos pecado. Então ele, um por um, começando pelos sacerdotes, jogou as suas pedrinhas no chão e saiu. O Senhor falou, mulher, cadê teus acusadores? Não te acusaram? Ela falou que eles não tinham acusado ela e foram embora, nem tinha apedrejado. Ele falou, nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Entendeu? Aí aquele homem saiu, né? Em nome de Jesus. Saíram para poder, né,